Lula enlouqueceu de vez. Gente, por favor, tirem o álcool de perto do Lula. Tirem a cachaça, tirem a birita, tirem tudo que tiver o formato aí de uma garrafa de perto desse homem pra garantir, por favor. Ainda que pareça uma garrafa de água mineral, tira, porque ele definitivamente não está bem. Porque agora ele resolveu atacar de frente o homem mais poderoso do mundo, o presidente americano Donald Trump, que já provou que não tá pra brincadeira no palco mundial. Gente, bora direto aqui assistir ao vídeo e depois eu vou te mostrar como que o Lula age como Rottweiler publicamente contra o Trump, latindo alto, latindo grosso, mas por trás das cortinas do seu teatro, ele age como um pincherzinho na hora de negociar com os Estados Unidos. Bora lá então ver o vídeo, acompanhe aqui comigo que você vai gostar. E a ofensiva de Donald Trump ao governo brasileiro embaralha as estratégias políticas de governo e oposição a um ano da eleição presidencial. Sobre essa e outras questões envolvendo a estratégia política pré-2026, nós vamos conversar com o publicitário e marqueteiro político Duda Lima, a quem eu agradeço pela presença aqui na CNN. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Leandro. Boa noite, Juliana. Boa noite aos telespectadores da CNN. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Querido, como essa ofensiva dos Estados Unidos afeta as estratégias de governo e da oposição na política? Olha, eu estou para te dizer que quem souber o que vai acontecer no ano que vem é porque está desinformado, viu? Não tem informação nenhuma. Eu acho que o país não está vivendo um momento bom, um momento oportuno. Que me perdoe os analistas e os especialistas, mas é uma irresponsabilidade muito grande o que está acontecendo na minha avaliação. Acho que antes mesmo de falar de estratégia, de falar de voto, de falar de eleição, é preciso entender o que está acontecendo agora nesse contexto, né? Eu respeito o presidente Lula e com todo o respeito que eu tenho ao presidente Lula, eu vou dizer, gente, é uma irresponsabilidade muito grande, sabe, arrumar confusão com a nação mais poderosa do mundo. Não é assim que se faz política, né? Não é ameaçando, não é desse jeito. E eu fico bastante incomodado com isso, porque vem uma sanção dessa, vem uma quantidade dessas de tarifa para a gente, e eu fico me perguntando. O governo Lula começou o governo prometendo união e reconstrução. Aliás, ontem eu vi uma publicidade deles na televisão que dizia governo federal, união e reconstrução. União é colocar uns contra os outros, pobre contra rico, nós contra eles, isso é união. Então eu pergunto, quem é o governo? Qual é o governo? É o governo da desunião e da taxação, para ficar arrumando confusão com países poderosos, ou é o governo da união e da reconstrução? Então, eu não sei nem qual governo eu vou enfrentar, para dizer a verdade, né? Eu não sei nem qual governo que a oposição vai ter que lutar ou vai ter que brigar. Não dá nem para entender, dá para ver perfeitamente que nós estamos com um governo perdido. E isso não é bom para o país. Duda, o nosso analista Pedro Venceslau tem uma pergunta também a fazer. Pedro? Duda, seja bem-vindo. Na sua avaliação, essa campanha do governo, nós contra eles, que teve um alcance maior do que eles estão acostumados nas redes sociais, ela conseguiu furar a bolha da esquerda ou apenas energizar a militância do PT? Quando eles falam nós contra eles, a militância, aquele pessoal que segue o PT desde lá de trás, eles gostam disso, porque isso tem uma sinergia grande. Então, essa militância se une em relação a isso. Mas a população não entende, porque não era o governo da União? Como é que agora é o governo da divisão? Então fica uma confusão muito grande. Quando um governo começa e ele coloca um posicionamento dizendo eu farei 4 anos e o meu objetivo nesses 4 anos é unir, é reconstruir. E aí chega num determinado momento que vê que não está dando certo, ele fala, não, agora eu não vou unir mais, agora é nós contra eles e vamos nessa, porque é assim que funciona, como se nada tivesse acontecido. Então, eu sinto o pessoal ligeiramente ou totalmente perdido nisso, ou seja, isso furou a bolha? Não, Pedro, não furou a bolha, né? Isso fica na bolha deles lá, e eles mesmos daqui a pouco vão começar a ficar perdidos. Agora, Duda, na sua experiência, na sua avaliação, com esse anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora, a bola está com o Brasil, né? Nessa nota
nessa carta que foi enviada ao presidente Lula, no final dessa nota, havia ali um entendimento de que o governo norte-americano pode voltar atrás, talvez, né, se o governo brasileiro, de acordo com o comportamento do governo brasileiro. Na sua avaliação, na política e também na questão da publicidade, qual seria a resposta mais adequada do governo brasileiro agora? Porque se o governo seguir a linha do governo norte-americano, o governo brasileiro fala com a base, né? Agora, se houver uma cautela e não mexer na questão das tarifas e tentar o caminho para o diálogo, o governo tenta proteger não só a questão da inflação que pode acontecer no Brasil, com um aumento de tarifas, né? Mas também dá um recado ali para o país que, olha, a gente vai conseguir lidar com a situação para não prejudicar ninguém. É uma questão política e agora é um momento de cautela para poder saber como responder. Na sua avaliação, qual seria a forma mais adequada do comportamento do governo brasileiro agora? Olha, Leandro, quando os três poderes não se entendem adequadamente, no final a conta acaba sempre chegando para o povo. Eu vou responder isso que você me perguntou, mas antes eu precisaria entender do presidente Lula que critérios ele gostaria de ter para responder. Porque se ele for pensar no povo brasileiro, a primeira coisa que ele precisa pensar, na minha avaliação, a Bolsa, ela vai despencar. O dólar, ele vai disparar. O real, não vai valer nada. A inflação vai voltar. E quem paga a conta é a população mais pobre. O que significa dizer que se ele realmente pensar no povo brasileiro, se ele realmente for uma pessoa nacionalista, não é brigando com a maior potência do mundo que ele vai cuidar do povo mais pobre, de quem mais precisa. Então, se o presidente pensar no povo brasileiro, a primeira coisa que ele precisa fazer é pedir desculpa. Primeiro, para o povo brasileiro e depois para o governo norte-americano. Pedro? Agora, se ele pensar, não, eu vou brigar, eu vou isso, aquilo, que se dane o povo, eu estou pensando comigo, com os meus, ele vai fazer sei lá o quê, vai sobretaxar, vai dar uma resposta, né? Nacionalista, na minha avaliação, é quem pensa primeiro no seu povo. E pensar no seu povo não é brigando com a maior potência econômica do mundo. Isso é um erro, isso é uma irresponsabilidade. Pedro? Mas eu já ouvi de alguns parlamentares de direita, entre eles o próprio Ricardo Salles, do Partido Novo, criticando a decisão do presidente Donald Trump. São parlamentares e políticos aliados e alinhados com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Frente Parlamentar do Agronegócio, que também tem vários parlamentares de oposição, também criticou a decisão de Donald Trump. Essa ligação entre a tarifa de Donald Trump e a situação de Jair Bolsonaro não cria um constrangimento para a narrativa da oposição no Brasil, na sua leitura? Gente, em nenhum momento nós precisamos entender que o Donald Trump está certo. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor. O que eu estou dizendo é que não pode provocar uma pessoa com um comportamento ostensivo como o Donald Trump tem, né? Quem sou eu aqui para dizer se ele está certo ou se ele está errado? Né? Aliás, até vou dizer, na minha opinião, ele está errado mesmo. O povo brasileiro está sofrendo com isso. Agora, isso foi uma reação, isso não foi uma ação. Então, não se deve cutucar a onça com vara curta, como dizia lá em Biritibuçu, onde eu nasci. Está errado esse comportamento. O Donald Trump está prejudicando o país? Está prejudicando o país. Mas por que o país está sendo prejudicado? Está sendo prejudicado por uma atitude irresponsável, né, de um presidente que usa o BRICS para dizer o seguinte, não precisamos mais da moeda norte-americana, isso não tem nenhum valor. Porra, no passado foram 40 bilhões de dólares que o Brasil negociou com os Estados Unidos na balança comercial. É o segundo maior parceiro do país. A conta vai chegar agora já na Petrobras no combustível. O agro vai sofrer pra caramba. Agora, o cidadão lá de fora reagiu, ele não agiu. A ação veio daqui. Ah, mas ele está interferindo na justiça e não se pode interferir na justiça. Bom, se não se pode interferir na justiça, por que esse mesmo presidente vai aqui na Argentina e levanta uma placa lá no país dizendo o seguinte, Cristina Kirchner livre?
Porra, ninguém pode interferir na justiça aqui, mas ele pode interferir na justiça lá? Então precisa ter um pouco de coerência, gente. Ó, eu não estou fazendo um juízo de valor aqui, tá? Desculpa, até eu estou um pouco indignado, porque né, essa taxação mexe com o país, isso me incomoda muito. Mas tem que ter uma linha, tem que ter uma única posição. Se ele vai defender, não interfira na justiça aqui, então ele também não interfira na justiça do outro. Sabe? Não está certo. Se ele lança um governo com união e reconstrução, como é que ele pode trabalhar agora com taxação e com desunião? Então, tá estranho, gente. Tá na hora, deu, sabe? Deu. Tá bom, foi, já, terceira vez, presidente legal, bacana, né? Já deu, porra, não dá mais. Pra que situação nós chegamos, porra? Ok. Lula acaba de confessar no Jornal Nacional que premeditou esse conflito diplomático com os Estados Unidos, que ele provocou, que era exatamente isso que ele queria. Esse conflito foi proposital. O BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós cansamos de ser subordinados ao norte. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo. Ele quer se distanciar dos Estados Unidos. Tudo isso que aconteceu foi muito bem pensado para que houvesse um conflito com os Estados Unidos, para que então ele tivesse motivo para vender o Brasil para a China. Olha aqui, palavras da boca dele. Foi ele que chamou o presidente dos Estados Unidos de nazista. Foi o presidente do partido dele que chamou hoje o presidente dos Estados Unidos de o maior fascista do século XXI. Foi ele que deu dezenas de pronunciamentos atacando os Estados Unidos. E é ele que agora vai surfar em cima disso, com o discurso de não podemos mais ter relacionamento diplomático com os Estados Unidos, porque a direita rompeu esse nosso relacionamento de 201 anos. Canalha! Olha isso daqui! Sendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando. Melhorando como? Com o BRICS? Melhorando com uma moeda própria distante do dólar? Quer ver o que ele vai falar? E nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de ter uma moeda própria, ou quem sabe com as moedas de cada país, a gente fazer comércio sem precisar utilizar o dólar. Dando discursinho hoje, fazendo showzinho de que a direita colocou o Brasil num problema diplomático com os Estados Unidos. Pera lá, vai lavar essa cara. Esse governo passou desde a eleição atacando os Estados Unidos. Esse cara aí, ó, chamou Trump de nazista. Pense o que isso significa pro Trump, que tem como uma das principais pautas do seu governo proteger Israel e os judeus. E agora vem dizer que o Brasil vai melhorar? Melhorar com você? Melhorar com você? Vocês acham mesmo que esse discurso deles de soberania, bandeira do Brasil, é pelo Brasil? Claro que não. Eles acharam um motivo para se distanciar dos Estados Unidos e vender o Brasil para a China. Óbvio, é exatamente isso que eles queriam e o que agora eles vão fazer. Porque não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem. E nós não precisamos. Olha o discursinho contra o imperialismo americano. Olha isso, e dando showzinho na imprensa hoje. Sabe, disso para fazer comércio exterior. Agora, achar que os BRICS é a razão pela qual o Trump ficou nervoso, o Brasil nunca ficou nervoso com a participação do G7, o Brasil nunca ficou nervoso com as coisas que os Estados Unidos faz. Cada país tem soberania de fazer aquilo que quer. Cada país tem sua soberania. Pois é. E foi o Brasil que invadiu a soberania americana. Foi o Brasil que foi dar pitaco na legislação americana. Foi o Brasil que voltou dos Estados Unidos com o documento falso para prender Felipe Martins. Foi o Brasil que foi lá inserir documento falso no sistema migratório americano para prender Felipe Martins, torturá-lo para que ele delatasse falsamente contra Bolsonaro, para eliminar a direita. Então eu penso
que o presidente Trump precisa se cercar de pessoas que o informem corretamente sobre como é virtuosa a relação. Você está cercado do Irã, da Rússia, você está cercado só de ditadores, Nicarágua, Venezuela. O seu best friend é um cara que não tem rede social no país dele, Xi Jinping. Cara, como você é canalha. Como que pode ter gente que cai nessa tua conversinha? Você saiu em defesa do Irã contra Israel. Irã que financia Hezbollah, que financia o Hamas. Cara, você quer falar em relacionamento diplomático. Você quer vender o Brasil para países comunistas. Você se vende como um democrata. Você só anda com ditador. Olhem bem para essa carinha aqui. Ele é o verdadeiro culpado dessa taxação dos Estados Unidos. E ele queria isso. Acabou de confirmar. Ele fez de tudo para esse conflito diplomático com os Estados Unidos, para agora ter o seguinte discurso: precisamos fazer comércio com a China, porque os Estados Unidos não querem fazer comércio com o Brasil. E o principal dos discursos da boca dele: a direita fez os Estados Unidos tarifar o Brasil. Veja só, tudo bem pensado. Vejam, historicamente, desde a campanha, eles vêm criando conflito proposital com os Estados Unidos para que esse dia chegasse. E agora eles deitam e rolam com o tal do BRICS deles para poder enviar o quanto de dinheiro eles quiserem para fora do Brasil. Quem tem um neurônio não cai na conversa desse sujeito. Olha, o Trump, ele sim está preocupado com o que está acontecendo com o Bolsonaro, mas ninguém está falando o que está entre linhas, nas entrelinhas. É óbvio que um governo, uma autoridade americana, não pode escrever uma carta pro Lula dizendo o seguinte: ó, Lula, podre, podre, podre. E eu preciso te explicar, eu preciso desenhar para você que está em casa por que eles nunca foram, eles nunca serão nacionalistas, eles nunca terão nenhuma preocupação com a nação. E aí veio então ontem a decisão, nós estávamos até em reunião, a gente faz uma reunião semanal, estávamos lá em reunião, quando veio a notícia. E aí, quando a gente foi ver a carta e descobriu que a medida é política. O Trump até colocou, como disse no início, até colocou ali, dizendo que ele tem prejuízo nessa balança comercial com o Brasil, o que não é verdade. Mas é verdade que sim, né, existe uma tirania no Brasil, que o julgamento do 8 de janeiro é uma palhaçada, é um joguinho de cartas marcadas. Então, o Trump veio com essa reação, né, ao posicionamento insano do Lula, totalmente insano. Não vamos esquecer que o Lula, esse par internacional, esse anão diplomático, né, na época da campanha presidencial nos Estados Unidos, né, contra toda a história da diplomacia brasileira, que é uma história de neutralidade, de equilíbrio, ele foi lá e deu apoio a Kamala Harris. E mais do que isso, chamou o Trump de fascista, de nazista. Assim, que tipo de reação ele gostaria de ter em troca? Você vai lá tá no colégio, você tem o cara mais forte da turma, mais, né, pesadão, lutador, né, faixa preta de jiu-jitsu, lutador de boxe. Aí você vai lá e xinga o cara. Então, o Trump baixou essa tarifa, esse aumento de tarifa sobre produtos exportados do Brasil para cá, para os Estados Unidos, 50%, né? E a gente está, então, entre as 22 nações, essa que todo mundo fala, o Trump não está ligando para o Brasil. A gente estava falando aqui, claro que o Trump liga para o Brasil. Primeiro mandato, mais ou menos. No segundo, a situação é um pouco diferente, né? Porque ele está vendo que o Brasil está realmente agarrado com uma turma muito ruim. Né? E das 22 cartinhas que ele já enviou para países, 22 países receberam as cartinhas anunciando aumento de tarifa de exportação para os Estados Unidos, o Brasil foi o que pegou a maior tarifa. A menor, quem pegou foi as Filipinas. Foram as Filipinas. Então ficou assim, os maiores, né? Brasil, 50%, Laos e Mianmar, 40%, Tailândia e Camboja, 36%, Bangladesh e Sérvia, 35%. E tem gente que
teoricamente estaria do lado certo, Alan, já achando bom que o Bolsonaro está pensando em conversar com a Casa Branca para pedir ao Trump que recue na decisão. Tem gente achando que isso vai prejudicar muito o Brasil de um modo geral. Não é a minha opinião. E aí? Vai prejudicar, como? Não. Isso. Quanto a isso, não há dúvida. Agora, se você tem que apontar um culpado... Ah, sim. Com certeza. Quem que você vai apontar? Já fiz um resumo aqui. Um cara que, na época da campanha presidencial, já estava chamando o Trump de nazista e dando apoio a Kamala Harris? Ou o Eduardo Bolsonaro Eu vou mais longe. Denunciando uma tirania? Eu vou mais longe. Quando o governador do Rio de Janeiro... Eu não tenho assim, eu tenho 0% de simpatia pelo governo do Rio de Janeiro, tá? Só para deixar claro aqui, porque no Brasil, quando você elogia, as pessoas pensam que você está aderindo às ações da pessoa, de modo integral. Você não pode elogiar uma pessoa que você automaticamente estaria elogiando todas as ações daquela pessoa. Não é bem assim. Mas, fazendo essa salvaguarda, quando o governador do Rio de Janeiro, na pessoa do seu secretário de segurança, por um trabalho do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, estavam ali conversando com o governo americano, dizendo o seguinte: olha, o Brasil tem um problema muito sério chamado Comando Vermelho e PCC. Gente, convenhamos, vou fazer uma nota de rodapé aqui. Existe um contingente maior no Comando Vermelho do que na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Se isso não assusta o carioca, nada mais vai assustar. E de fato, o carioca não está assustado com isso. O carioca, eu sou do Rio de Janeiro, Lacombe é do Rio, Max é do Rio. Temos vários amigos no Rio de Janeiro. E ninguém leva um susto como deveria ao saber que tem um efetivo no Comando Vermelho que é maior do que o da polícia. Ou seja, se todos os narcotraficantes do Comando Vermelho se unirem, eles engolem a polícia militar de todo o estado do Rio de Janeiro. Olha que loucura. Começa por aí. Quando o secretário de Segurança do Rio de Janeiro estava fazendo um trabalho junto ao governo americano para poder identificar, pegar esses caras, chegaram até a Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, por meio do narcotráfico do Rio de Janeiro. Antes, sabia-se pelas investigações da Polícia Federal em vários outros lugares do Brasil que o PCC e o Hamas e o Hezbollah tinham certas conexões ainda presentes, ou seja, não eram só treinamentos iniciais, como todo mundo sabe. O Fernandinho Beiramar já havia dito treinamento por meio das Farc. Nós temos inúmeros documentos, áudios, relatórios policiais. Isso não é opinião de jornalista, não. Tá? É bom lembrar isso. Não é opinião de jornalista, não um jornalista que chegou, fez um artigo de opinião, ou um analista. Nós temos relatórios policiais comprovando que existe não só uma ligação, vamos dizer assim, como eu poderia dizer? Uma ligação randomly, como é que fala? Sim. Aleatória. Aleatória, sim. Não é uma interseção aleatória. Há uma interseção de cordão umbilical entre Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda na Tríplice Fronteira e Comando Vermelho e PCC. Ou seja, os três grupos terroristas que estão no Brasil estão auxiliando, financiando, ajudando e treinando os dois maiores grupos de narcotráfico do território brasileiro. E aí, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro provou que esses dois grupos de narcotraficantes operam e atuam com finalidades políticas, o que configura que eles sejam não apenas narcotraficantes, mas terroristas. Então agora a gente tem 5 grupos terroristas atuando no Brasil. Eu confesso que eu não sei qual outro país que tem 5 grupos terroristas atuando. Mesmo o Max estando ali longe do microfone. Você conhece, Max, algum? Não. Algum país? Você conhece algum país que tem 5 grupos terroristas atuando? Não. O Brasil tem 5 grupos terroristas atuando. Tem regiões, né? O Oriente Médio tem mais do que isso, mas... mas até o Irã divide, o Max está falando ali. Então, assim, o Brasil tem 5 grupos terroristas atuando lá. O Brasil tem 5 grupos terroristas atuando em território nacional. Tá? 5 grupos terroristas. Houve tratativas
um almirante da Marinha Americana foi no Brasil para tentar resolver esse problema de terrorismo. Como ele foi recebido? Olha, não queremos mais você aqui, as agendas acabaram, não tem mais conversa, porque as pessoas esquecem dessas coisas. Gente, isso é recente. Isso foi o que, bem dizer, com figura de linguagem, anteontem, entendeu? Um mês. Um mês, Lacombe. Ninguém tá lembrando que há um mês o governo brasileiro estava chutando a bunda de um almirante americano que estava querendo tratar de terrorismo. Que é tipo um comandante de área, né? O cara é super importante. Exato. Militar muito importante. E aí, beleza, soma-se a isso o fato do governo brasileiro falar, não, nós não vamos categorizar Comando Vermelho e PCC como grupo terrorista. 2 vezes. 2 vezes. Falei ontem. Bem lembrado. Porque ele falou isso ao governo americano. Max, A câmerazinha. ele falou isso ao governo americano, quando o Trump, o governo americano, disse, ó, queremos categorizar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Tá? Não. E quando houve um encontro na Tríplice Fronteira Sul ali, né, Brasil, Paraguai e Argentina, Paraguai e Argentina também pediram ao Brasil que reconhecesse o PCC e o CV como grupos terroristas. E o Brasil disse não, aí dessa vez ao Paraguai e à Argentina. Desculpa, Alan, pode retomar. Não, isso é informação crucial. E aí você tem... Só mudar. Max. Foi mal, Max. Desculpa aí, Max. Max tá hoje fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Max tem que ter 5 braços hoje. E aí, Brasil não quer tratar bem... Nem tempo tratar bem. Vamos falar de uma linguagem mais simples e também específica aqui. O Brasil comprovando aquilo que o Bukele disse. O que o Bukele falou? Vamos lembrar aqui. Eu adoro o programa Timeline porque o nosso público adora uma timeline, adora uma linha do tempo. E isso é o que importa. Linha do tempo. Bukele diz que não existe desculpa para um Estado, ou seja, para um governo, né, dizer que não consegue combater o crime organizado, o narcotráfico, etc. Por quê? Não tem poder maior do que o do Leviatã. O Bukele falou isso. Ou seja, se existe um problema com o narcotráfico e grupos terroristas em território brasileiro, o governo brasileiro é cúmplice. Alan, como é que você fala uma coisa dessa? Ué, basta ver como é que esse povo estava atuando quando o Bolsonaro era presidente. Gente, como foi o índice de homicídio no Brasil quando o Bolsonaro era presidente? Caiu. Então, pronto. Então tem sim como combater esse pessoal. O Estado tem como combater. Então a linha do tempo é essa. Bukele comprovou que o Estado tem como combater narcotráfico, tem como combater terrorismo. O Bolsonaro estava fazendo isso, Alexandre de Moraes interferiu e qualquer ação do Bolsonaro ele ia tomar um impeachment porque ele não tinha um Congresso, diferente do Bukele. Bolsonaro perde, com muitas aspas, as eleições. O povo fica revoltado, fica tentando fazer manifestação. A galera do 8 de janeiro é colocada numa verdadeira ratoeira, né? Ou seja, colocam ali o queijo dizendo, nós vamos aqui fazer algo popular que vai resolver o país, e é taxada de terrorista. Ou seja, o PCC e o Comando Vermelho não são terroristas, mas a Débora dos Santos passou o batom na estátua, é terrorista. E aí o Alexandre de Moraes, o STF, junto com o PT, engrossam todo tipo de censura e perseguição a qualquer pessoa, inclusive ao pipoqueiro, inclusive ao cara do algodão doce que estava na manifestação. O povo fica com medo. Autista, morador de rua. Exato. E aí a censura aumentando. De repente, o governo americano muda, já não é mais o Biden, agora vira o Trump. O Trump quer tentar resolver esse problema do narcotráfico e do terrorismo no Brasil, porque ele está fazendo isso na fronteira com o México e está fazendo isso, inclusive, na fronteira com o Canadá, por causa do... Como é que é o nome, Max? Com a Fentanil? China? Fentanil, isso. No fentanil, bem lembrado, Lacombe. E aí o Brasil vira, não mexam nos meus meninos. Não mexam nos meus meninos do CPX, do boné do CPX. E aí agora o nego vai dizer pra mim que isso aí é o imperialismo americano que tá querendo mandar no país. Olha, o Trump, ele sim tá preocupado com o que tá acontecendo com o Bolsonaro. Mas ninguém tá falando o que está entre linhas, nas entrelinhas. É óbvio que um governo, uma autoridade americana, não pode escrever uma carta pro Lula dizendo o seguinte, Lula,
eu sei quem está apoiando os grupos terroristas na Tríplice Fronteira. Ô Lula, eu vou taxar porque eu sei quem está alimentando o PCC, o Comando Vermelho, Hamas, Al-Qaeda e Hezbollah no Brasil, Lula. Lula, eu sei quem é que está por trás do banco digital do PCC, que o Mossad lá em Israel descobriu 8 bilhões. O presidente dos Estados Unidos não pode escrever isso na carta. Mas, meu Deus do céu, precisa? Aí o que acontece, Lacombe? Você tem esse problema todo que eu já falei aqui, que tá nas entrelinhas. É óbvio que não estaria numa carta dessa. E aí você tem o Trump resolvendo um problema gravíssimo de financiamento do Irã, da China, e vice-versa, né? Ou seja, a China que compra do Irã e o Irã que acaba sendo abastecido pela China e dando petróleo, ganhando dinheiro. Uma relação ali que a gente sabe muito bem, né? Todo mundo diz que o comunismo acabou na década de 90, com o Muro de Berlim. A gente está vendo aí o comunismo mais vivo do que nunca. Metamorfose, 20 mil visualizações simultâneas. Estamos bem aí. E aí o que acontece? O absurdo, né? De você ver esses países com bombas nucleares apoiando terroristas, explodindo gente, matando criancinhas, como foi no 7 de outubro de 2023 em Israel. O Trump tendo de resolver esse problema do Oriente Médio, da Ucrânia, e o Brasil como celeiro dessa galera toda. Celeiro. E aí, óbvio, o Trump, ele taxa o governo brasileiro, aí começa a vir os pseudos nacionalistas, os pseudo-protetores da nação. Pô, ver petista falando ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, dá vontade de dar um tapa na cara do cara, sem brincadeira, sabe? É como ofender mesmo o âmago da nossa nação. Essa gente é podre. Podre, podre, podre. E eu preciso te explicar, eu preciso desenhar pra você que tá em casa por que eles nunca serão nacionalistas, eles nunca terão nenhuma preocupação com a nação. E a frase que eu vou ler é de Mao Tse Tung. Eu, inclusive, coloquei lá no Twitter essa frase. E aí, a frase que eu coloquei lá do Mao Tse Tung é a seguinte. Ele diz, isso aqui é uma citação de Mao Tse Tung, tá? Ele diz assim, abre aspas, um comunista é um internacionalista marxista, mas o marxismo tem que assumir uma forma nacional antes de poder ser aplicado. O que significa isso? Não existe marxismo sem internacionalismo, porque para eles, a internacional socialista não pode estar presa à mudança de um país. Você não é marxista se você quiser fazer o marxismo só no seu país. Começa por aí. Não tem como. Se você falar assim, não, eu sou marxista, mas eu quero fazer o marxismo no meu país apenas e nada mais, você não é marxista. E você não é nem sequer socialista. Tanto é que quando você faz um trabalho desse nacionalista, tem um partido específico para você, que é o Partido Nacional Socialista. Na Alemanha, era o partido de Hitler. Esse não é marxista, mas é socialista, é fascista, é nazista. O Partido Nacional Socialista de Hitler queria um projeto nacionalista, onde a nação de Hitler vai engolir nas outras. E chamando de sua. É um projeto de império. O Hitler tinha esse projeto. Os marxistas, por natureza, eles não são assim. Os marxistas, eles precisam fazer um projeto internacionalista. E aí, quando eles falam de livre comércio, não é livre. Não. É comércio com os meus amigos. E quando eles usam empresas privadas, eles não estão fazendo livre comércio com empresas privadas. É a empresa de um membro da KGB, de um membro do partido, de um cara que está ali, assim como na Rússia. E aí, quando eles se desagradam do cara, o que eles fazem? Joga pela janela, que mais? Como é que foi a outra? Cai da escada. Cai da escada. Teve mais, não teve? Teve outra? Avião. Acidente de avião. Acidente de avião. Teve um cara que se matou. Aí teve um que suicidou-se. Suicidou-se, né? Como é que é a análise? Uma hora eu quero que algum gramático me explique por que tem que falar suicidou-se, né, cara? Mas, enfim, é cruel isso, é terrível, porque
Eles detêm a imprensa. Ontem eu estava conversando no Spaces do X, lá no X, 2 da manhã, tá? Eu estava conversando com a turma lá. E teve gente que perguntou assim, pô, mas você não acha que o brasileiro é muito acomodado e vai ver essa situação e não vai fazer nada? Eu falei assim, olha, eu tendo a concordar com você, só que com um porém. Deixe Max, Lacombe e eu falarmos com o povo, para ver se o povo fica quieto. O problema é que nós não temos uma mídia que está do tamanho da CBN, da CNN, da Globo, chegando em todas as casas e todas as rádios. Porque a direita burra que só pensa em eleição e não pensa em comunicação, não pensa em cultura. Eu queria estar falando hoje com todos os brasileiros cada detalhe dessa linha do tempo que eu falei aqui, de narcotráfico, grupo terrorista, homicídio no Brasil, como que o Lula é um criminoso que deveria estar atrás das grades há muito tempo. Na verdade, não deveria nem ter saído. E nunca deveria ser por causa do triplex, lá no Guarujá. O Lula deveria ser criminalizado por sua participação no crime organizado, internacional. Farc, cocaína, grupo terrorista. Que é o que ele é, gente, pelo amor de Deus. Precisa desenhar para alguém que o Lula é terrorista? O que eu acho mais incrível, Max, e Lacombe, você que está em casa nos assistindo, é que quando a gente mostra certas conexões com documentos, matérias, aí o cara fala, nossa, eu não sabia que estava assim. Eu falei, mas o que você está consumindo que você não sabia que estava assim? O que você está assistindo? O que você está lendo para dizer que você não sabia que PCC, Comando Vermelho, está ligado ao Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah e que Dirceu e Lula, ao terem criado o Foro de São Paulo na década de 90, preparou tudo isso? Existia isso antes da década de 90? Você que está em casa, por favor, me diga. PCC foi criado quando? Comando Vermelho foi criado quando? Comando até antes, né? Mas também por causa de presos políticos. O Comando Vermelho. Mas que eles operam junto com as Farc e que o Lula nunca disse que as Farc são uma organização criminosa. Pelo contrário, inúmeras vezes o Lula falou, tem que ouvir os dois lados. Quando as Farc estavam matando e sequestrando pessoas na Colômbia. Como assim tem que ouvir os dois lados? Há muito tempo, esse pessoal está financiando narcotráfico e terrorismo em território nacional. E hoje o narcotráfico e o terrorismo está no topo do poder executivo e judiciário do Brasil. Olha, eu não sou fã do Hugo Mota e nem acho que o Hugo Mota é coitadinho, não. Mas quando eles mandam os petistas irem no gabinete do Hugo Mota, é para dar recado. Hoje, eu estou levando essa galera tosca aqui de manifestação. Amanhã vai ser o PCC ou o Comando Vermelho, ou até mesmo Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda. Ou você se dobra ou eu te mato. Esse é o recado que eles deram para o Hugo Mota. Qual o recado que você acha que um comunista está dando quando manda um bando de manifestantes ir no gabinete do cara para poder ameaçá-lo? De que vai fazer manifestaçãozinha popular com plaquinha e aí vai tirar os votos dele lá no estado dele? Não vai, não é isso. O recado do comunista é bem claro, olha, hoje eu tô colocando essa horda de gente fazendo bagunça aqui no teu gabinete. Amanhã eu mato você, teu pai. O Alckmin sabe disso. Pergunta pro Alckmin quem matou o filho dele. A entrevista da Mônica Bergamo, o Alckmin dando entrevista à Mônica Bergamo e o Alckmin falando, é claro que o Lula tá ligado às Farc, é claro que o Lula tá ligado ao Foro de São Paulo. Essa entrevista ninguém nunca mais divulgou. Só aqui, que a gente já colocou algumas vezes, o Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, atual vice-presidente do Lula, reconhecendo que o Lula está ligado ao Foro de São Paulo e às Farc. E aí o filho dele morre logo depois que o PSDB queria fazer a auditoria das urnas eletrônicas, em 2015. Essa gente é podre. E aí vem gente achar que não, tem que tomar cuidado, não é bem assim não, tem que conversar. Conversar nada. Para mim, o porta-aviões está demorando demais. Tomara que chegue logo, Marcos. O jornalista Paulo Figueiredo é mais uma peça-chave para compreender o complexo cenário entre os Estados Unidos e o Brasil e a possibilidade de sanções a oficiais brasileiros. Com destaque, o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Em uma entrevista exclusiva, o Epoch Times vai a fundo a respeito do que acontece nos Estados Unidos com o trabalho de conscientização a respeito da perspectiva conservadora sobre o Brasil, com Paulo Figueiredo. Muito bem, Paulo, primeiro, muito obrigado por falar conosco novamente. Eu queria começar entendendo, ao longo dos esforços que você tem feito aqui nos Estados Unidos em termos de conscientização, houve essa nova audiência na terça-feira, qual foi a repercussão
até agora daquela audiência e desse novo esforço? Porque, claro, é uma oportunidade que também tem um diálogo direto com os congressistas e com o público. Qual foi a repercussão dela até agora, na tua percepção? Absolutamente incrível, acima até de qualquer expectativa que a gente podia ter. No Brasil teve uma repercussão imensa, foi coberta por basicamente todos os veículos de mídia com bastante ênfase, bastante entusiasmo. Eu faço uma comparação com a primeira audiência que a gente fez do Brasil no Comitê de Relações Exteriores, onde a maioria dos veículos de imprensa ignoraram, não tinham ideia do que estava acontecendo, do que estava sendo preparado. E teve uma repercussão boa aqui também nos Estados Unidos, principalmente junto aos congressistas do Partido Republicano. E isso fez com que o principal objetivo da audiência fosse atingido, que foi o envio de uma carta pelo congressista Chris Smith, do Partido Republicano, presidente da Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos da Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos, ao secretário Rubio e ao diretor de política doméstica do Donald Trump, Vince Haley, para que eles acelerassem o processo da sanção, né? Um dos pedidos que eu faço na audiência é que as sanções ocorram dentro do universo de 30 dias e o pedido do presidente da Comissão de Direitos Humanos tem um peso especial, uma carta que foi enviada ao secretário Rubio e à Casa Branca agora nesses últimos dias. Sobre o secretário Rubio, porque quando você começou esse trabalho de conscientizar a perspectiva que você traz à tona sobre os eventos no Brasil, nos Estados Unidos, claro, era um outro governo, um governo democrata. E havia uma expectativa de que com o Trump de volta à Casa Branca, ainda mais com a possibilidade de um secretário de Estado latino, houvesse uma mudança de perspectiva de olhar para a América Latina. E você que está lidando diretamente com um assunto que envolve isso, houve essa mudança de perspectiva tão grande dentro do Departamento de Estado com uma atenção para a América Latina, com o Marco Rubio? Houve muito grande, né? É óbvio que foi muito importante que antes disso a gente criasse uma conscientização. Eu me lembro quando eu cheguei aqui para tratar desse assunto em Washington em 2022, não se tinha nenhuma noção sobre o que estava acontecendo no Brasil, não sabia quem era Alexandre de Moraes, não sabia das violações de direitos humanos, não sabia da repressão transnacional, e foi uma construção que foi sendo feita. Eu encontrei com algo como 42 ou 43 parlamentares ao total já para falar sobre o Brasil, participei de entrevistas, podcasts em todos os lugares, o deputado Eduardo Bolsonaro também sempre... acho que já está aqui no CPAC agora falando mais uma vez, mas falou em tantos outros CPACs. O próprio CPAC fez uma entrevista, a Mercedes e o Matt Schlapp fizeram uma entrevista conosco há cerca de um ano. Então, há um entusiasmo muito grande que foi construído. Quando Marco Rubio e Donald Trump chegaram ao Poder Executivo, é claro que isso abriu uma perspectiva diferente, que foi o acesso ao Poder Executivo. E a partir daí nós fizemos inúmeras reuniões, essas muito mais técnicas, e fornecemos uma quantidade colossal de evidências para que eles pudessem chegar ao ponto que chegaram agora, onde, digamos assim, que os Estados Unidos estão prontos para a aplicação da Lei Global Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Sobre o monitoramento desse cenário, alguns dias atrás houve uma alteração da jurisprudência no STF sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Isso basicamente responsabiliza os provedores de internet por conteúdos do usuário, apesar de ainda não se saber qual vai ser a autoridade fiscalizadora e alguns detalhes ainda estarem nebulosos. São duas as perguntas. Primeiro, a sua reação a isso acontecendo no cenário que se discute agora de observação internacional quanto à liberdade de expressão no Brasil. E precisamente a segunda pergunta é: esse tipo de ato, com que cuidado ele é avaliado e o quanto ele altera a perspectiva estrangeira sobre o Brasil em meio à conjuntura que você faz de conscientização aqui? Bom, o impacto é absolutamente gigantesco, né? Como você disse, ainda há alguns aspectos que precisam ser entendidos dentro da lei. O primeiro deles, mas algumas coisas já podem ser observadas, né? Dentro da decisão do Supremo Tribunal Federal, você tem, por exemplo, o dispositivo que obriga as redes sociais a retirarem preventivamente conteúdos que sejam relacionados a discursos de ódio, por exemplo, ou discursos antidemocráticos que representem uma ameaça à democracia. E como não há definição legal do que são de fato esses conteúdos, qualquer coisa pode ser considerada conteúdo, discurso de ódio, né? Até mesmo uma piada, como o Léo Lins deixou claro para o Brasil inteiro. O Brasil tem 18 mil juízes que podem ter suas próprias concepções do que é discurso de ódio ou discurso antidemocrático. A gente pode lembrar que o TSE removeu conteúdos em larga escala nas duas últimas eleições do Brasil, alegando que eram ameaça à democracia, etc, etc. Então, o que acontece? Os provedores de internet,
eles não querem ter esse tipo de responsabilização. Qual é a alternativa para isso? Eles vão criar filtros com um sarrafo muito baixo, né? Na dúvida, um conteúdo de humor que possa ser controverso será retirado. O deputado Eduardo Bolsonaro acabou de falar aqui no discurso do CIPEC, uma crítica a uma mulher congressista pode ser retirado. Mesma coisa com o discurso antidemocrático, né? O governo Lula colocou a própria Advocacia Geral da União para pedir para conteúdos anti-governo que fossem interpretados como ataque às instituições, então também podem ser retirados. Então, na dúvida, as redes sociais vão e retiram conteúdos que deveriam estar protegidos pela liberdade de expressão. E muitas vezes não só retiram, como criam filtros nos seus algoritmos para impedir que esses conteúdos sejam publicados. Então, esse é um aspecto gravíssimo. O segundo, que dá para chamar bastante atenção, é a questão caso uma empresa de mídia social receba uma notificação extrajudicial e eles não retirem um determinado conteúdo, pode ser por calúnia, injúria, difamação ou por qualquer outro motivo, e depois eles forem processados, eles passam a ser também penalmente responsáveis. O que significa? Significa que todas as empresas de rede social vão ter que ter um seu próprio tribunal interno para avaliar, debaixo de uma notificação, se um conteúdo deve ser removido ou não. De novo, o incentivo para que as redes sociais, para que elas façam, é muito perverso. É justamente para que eles retirem o máximo de conteúdo para que não corram o risco de serem responsabilizados. A segunda pergunta que você me fez foi em relação ao que isso altera. Bom, é importante que a gente entenda que esse não é um movimento, os juízes do STF ficaram malucos. Sim, eles de fato têm problemas mentais, psicológicos, mas não é pura e simplesmente isso. Ora, há cerca de 2 semanas, o Alexandre de Moraes estava participando e palestrando no encontro do Poynter Institute da International Fact-Checking Network, a rede internacional de checadores de fatos, que é uma rede global financiada pelo George Soros, dentre outros bilionários, próprio Pierre Omidyar e outros bilionários globalistas, que basicamente é a nave-mãe que decide as políticas de censura globais. Eles foram muito fortes, por exemplo, durante a pandemia de 2020. Então, quando a gente enxerga essa legislação no Brasil, ela vem na esteira de algo que é planejado globalmente. Não é uma coisa isolada. E ela é feita com o intuito de servir como um stepping stone, como um entreposto, uma etapa preliminar para algo que pode ser replicado em outros países. O Brasil é o segundo maior mercado de mídia social do mundo, em várias das redes, e se você implementa, por exemplo, essas políticas no Brasil, no Canadá e na Europa, acabou. Liberdade de expressão morre no mundo como nós conhecemos. Esse conceito meio alienígena na história da humanidade, né? Não é um conceito comum, uma coisa que tem 250 anos, digamos assim, basicamente deixa de existir e vai ficar só os Estados Unidos tentando resistir sozinho. Eu acho que as chances de vitória são muito baixas. E a administração Trump tem monitorado, tem monitorado esse caso, eu posso dizer, assim, de forma bastante ativa. Bom, um dos debates sobre a perspectiva que há no Brasil sobre a liberdade de expressão é a pressão estrangeira, e esse é um trabalho que você vem desenvolvendo há alguns anos. Por outro lado, muita gente fala sobre uma tendência não só de politização das cortes, mas de patrimonialismo no Brasil, de preservação do establishment político e o chamado debate sobre o Centrão e como lidar interiormente com a Suprema Corte dentro do país. Então, além da pressão estrangeira, qual a observação que você faz em termos de uma eleição se aproximando em 2026 e formas que envolvam como lidar com isso interiormente, porque é uma questão de Congresso e de conciliação de interesse de elites do estabelecimento burocrático brasileiro? O que eu acho que nós temos que levar em consideração é que as instituições brasileiras não estão funcionando porque houve, de fato, um golpe de Estado no Brasil em 2022 perpetrado pelo Alexandre de Moraes. O que ele fez, ele se apoderou das instituições de uma forma que elas não funcionam mais. Então, isso é feito através de chantagens com determinados indivíduos, como, por exemplo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, né, que foi chantageado pelo Alexandre de Moraes. Teve o pai recebendo, o pai é prefeito numa cidade pequena, teve o pai recebendo a visita da Polícia Federal quando ele disse, por exemplo, que ia pautar a anistia. Você teve o Gilberto Kassab, também publicamente, saiu em todos os jornais, também pressionado pelo Alexandre de Moraes. Gilberto Kassab controla o PSD, que é o partido que tem o maior número de senadores no Brasil. Então, as instituições brasileiras perderam as suas capacidades de reagirem.
a ideia da pressão internacional é para criar um leverage, né? Uma forma de pressão, alguma moeda de barganha para que se pressione o Alexandre de Moraes de forma que as instituições possam reagir. No final das contas, as instituições que vão ter que reagir. Qual é o caminho para as instituições reagirem? É muito simples. O primeiro caminho é uma aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita, não essa anistia fajuta de redução de pena e criar uma nova instância. Não. Uma efetiva anistia ampla e restrita. E a segunda é a geração de accountability para aquele que, de fato, deu o golpe de Estado, que é o Alexandre de Moraes. Ou seja, a remoção do Alexandre de Moraes do poder através do processo de impeachment. Muita gente pensa que é preciso os novos senadores entrarem no poder. Eu não creio nisso. Eu acho que os atuais senadores, sob a pressão de renovação ou não dos seus mandatos, é que tem o melhor incentivo para acabarem retirando o Alexandre de Moraes, não em 2027, mas em 2026. Eu também queria te ouvir sobre um assunto, porque muita gente fala que há uma dificuldade de resolver a questão do judiciário no Brasil pela via eleitoral, porque algumas das questões que acontecem agora também partem, por exemplo, o voto do Nunes Marques no julgamento da questão das redes sociais, que foi uma nomeação do governo anterior, e ainda a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro também ter vetado o fim das decisões monocráticas, quando esse projeto de lei chegou para a sanção presidencial. Então, qual é o seu comentário sobre essa perspectiva a respeito de a via eleitoral ser uma dificuldade para mudar algo nesse sentido no Executivo? A via eleitoral, ela precisa antes do consenso da sociedade. A sociedade só consegue resolver os problemas que ela entende, principalmente em uma república, para resolver os problemas precisa haver um consenso de que isso é um problema. Então ela não é a via sempre muito rápida, mas ela propositalmente não é a via muito rápida, é para que a sociedade tome a sua decisão aos poucos. A república é uma forma de governo, principalmente uma república presidencialista, é uma forma de governo conservadora, porque ela exige uma longa discussão. Então muitas vezes o problema tem que se tornar um problema gigantesco e alarmante. E eu acho que aos poucos o Brasil está percebendo que o judiciário se tornou o seu maior problema. Isso não era uma coisa comum. Lembra? A gente volta um pouquinho no tempo, para 2018, as pessoas estavam enchendo balões com a imagem de um juiz, que era o Sérgio Moro, que cometia inúmeras violações de devido processo legal que são muito semelhantes ao que acontece com Alexandre de Moraes. Então, a população brasileira em 2018 acreditava que o judiciário ia salvar o país. Agora, em 2025, 7 anos depois, a população começa a perceber que talvez o judiciário não vai salvar o país. O judiciário é o maior problema do país, né? E eu acredito que a gente está se aproximando no momento. Isso não é isolado no Brasil, existe um problema global. No mundo inteiro, as democracias estão com dificuldade com seus poderes judiciários, porque eles não foram imaginados para terem o tamanho que eles têm hoje em dia. Israel está passando por esse problema, aprovou uma reforma do judiciário e a Suprema Corte decidiu que a reforma aprovada contra eles mesmos não era válida. Então é um problema que está sendo resolvido. Eu acho que o Ocidente e o Brasil estão inseridos numa discussão e buscando uma solução para isso, que ainda não existe completamente, né? E como uma última pergunta, porque além de uma questão que passa por conscientização e uma mudança social, também há a questão cultural. No Brasil, o jornalismo de opinião direitista, conservador, que é muito matizado pelo Olavo de Carvalho, vinha nessa onda de questão gramsciana e uma mudança cultural antes de uma mudança eleitoral ou social. Dessa perspectiva, isso também permeia, por exemplo, as pessoas que nos tribunais internos, que você citou, das redes sociais, hipoteticamente, ou mesmo dos tribunais literais do judiciário, a forma como eles pensam também é moldada por um caldo cultural. Qual a sua avaliação nesse sentido, depois de 12 anos dos protestos de 2013, que começaram talvez o atual momento político no Brasil, qual a sua avaliação em termos de quanto isso se alterou e qual o curso que isso está tomando no momento? Eu acho que está começando é uma discussão que está começando e que precisa passar, por exemplo, pelas escolas de direito, mas também tem uma influência muito grande aqui de fora. As escolas de direito daqui, uma visão teleológica do direito, a transformação do direito como um fim de transformação social, toda a influência da Harvard Law School dentro do direito global, são questões que demora muito tempo para você criar respostas a isso. Mas, por outro lado, essa coisa que nós temos hoje, veículos de imprensa independentes, jornalistas de opinião, conscientizando a população com uma veemência, com uma força, com uma audiência que antes não existia, tem contrabalanceado esse tipo de coisa. Então, é óbvio que é o que eu falo, né? A gente está brigando aqui nos Estados Unidos para restituir o mínimo de liberdade de expressão no Brasil. Mas isso não vai resolver os problemas do Brasil. O Brasil não vai virar os Estados Unidos do dia para a noite, vai virar a Suíça do dia para a noite.
A gente está falando de uma pequena conquista para você ter um grau de liberdade tolerável. Não é a solução de todos os problemas do Brasil. Eu espero muito que a população vá entendendo o problema do judiciário e comece a sinalizar, inclusive, para próximos candidatos à presidência, que a insegurança jurídica, que é consequência do judiciário, é um problema que precisa ser resolvido e que afeta todas as áreas. Ora, afeta, por exemplo, a segurança pública, que é um problema gravíssimo no Brasil. Qual é o problema? O problema é que não tem lei? Não, o problema é que os bandidos são presos, mas são soltos. O próprio STF concede habeas corpus para todo mundo. A pena aplicada à menina que pintou uma estátua de batom é maior do que a pena aplicada a um traficante com 10 homicídios nas costas. Então, a população... Isso você vai passar para o meio, a economia. Poxa, quantas empresas conseguem investir no Brasil? Qual o medo das empresas investirem no Brasil? Porque você tem um problema da legislação trabalhista, porque você tem um problema da legislação tributária, porque você tem um problema da própria fragilidade dos contratos de juízes que reinterpretam contratos o tempo inteiro. Então você vai pegar todos os ramos da sociedade que tem problemas, você vai olhar para trás e vai falar assim, puta, um dos maiores, por trás de tudo isso está a questão da insegurança jurídica. Quando a população entender isso e começar a pressionar os seus governantes, aí é que a gente tem a mudança. E é como deve ser numa democracia, né? Caso contrário, a gente está querendo que um ditador chegue e fale assim, eu sei quais são os problemas do Brasil, eu vou mudar as coisas. E não é por aí. Perfeito. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço.